E ô Jorge, temos algum favorito para esse jogo? Claro que tem essa questão que o Vés trouxe aí, que tem um tempinho até lá, né? Principalmente acho que no Flamengo tem a questão da adição, a volta pelo menos, dos uruguaios, né? Isso acho que tem um peso muito grande. E a gente não conseguiu ainda ver talvez o melhor Flamengo, até como desempenhou nesse período de Copa América, sem os seus principais jogadores jogando bem, né? Com esses caras a tendência é que o Flamengo até melhore, né? Tem um favorito? O Palmeiras, por exemplo, talvez não tenha um Estevão pro primeiro jogo. O melhor Flamengo do Campeonato Brasileiro, né? Talvez tenha sido justamente esse agora do período da Copa América. Tô contigo. A melhor atuação é contra o Galo no Mineirão sem... Na Arena MRV. Arena Metendo MRV, 4 e sem os caras da Copa América. Sem O Flamengo ganhou 5 de 9 jogos nesse período, empatou 2. O aproveitamento foi muito bom, bem acima das projeções pessimistas que eram feitas lá atrás, quando a gente soube da insanidade que seria o calendário durante a Copa América. Eu acho que é difícil cravar favorito, é ainda uma questão de muro. A gente está falando das duas principais equipes do Brasil hoje, dos dois melhores trabalhos em termos de investimento, de trabalho também pelo Abel, mas o Tite, mesmo com alguns percalços esse ano, também faz um trabalho bom no Flamengo. Eu acho que decidir em casa, num confronto que é tão igual, pode pesar. Então, se você for colocar em um 51-49, um 52-48 para alguém, pode ser pelo fato do Palmeiras decidir em casa. Você falou das adições aí dos caras que estão voltando, dos uruguaios. O Palmeiras também vai tendo aí os reforços, né? Felipe Anderson já chegou muito bem, pelo menos os minutos que esteve em campo no Rio de Janeiro foram bem animadores. Tem o Maurício chegando, então pode ser aí pelo fator decidir em casa que o Palmeiras seja favorito. Agora, a questão é, quando o Wallace trouxe aqui poupar ou não jogadores, se de repente fosse um outro nível de adversário, cada um talvez poupasse mais. De alguma forma, eu acho que essas equipes vão olhar muito ali para esse mês, essa virada de julho, agosto, com Libertadores e Copa do Brasil. Fisiologia vai ser um negócio muito importante, muito olhado nessa hora. Quem está perto de estourar, quem não está, eu não acredito em times mistos em Flamengo e Palmeiras. Mas acredito que pode ser, na hora da bola dividida, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, na hora de, eu vou segurar alguém que está muito desgastado. Eu acho que vai ser na Copa do Brasil. Pode acontecer nesse confronto também. Vamos colocar na tela aí, produção, a sequência do Palmeiras, porque daí a gente já pega esse gancho aí do Wallace Borges e consegue... A sequência dos dois é maluquice. Consegue entender a do o Palmeiras... Botafogo é arrumada também, filho. Pode falar, do Botafogo é arrumada também. Vamos lá, olha lá, do Palmeiras, depois a gente passa do Flamengo, né? Aí você tem o jogo da Copa do Brasil, aí depois pelo Brasileiro tem o Internacional, que não vai bem e tal, a gente esperava até mais, mas é o Internacional. Agora, trocou de técnico e assim, no primeiro turno ganhou do Palmeiras, né? Lá em Barueri. É verdade. Barueri, é verdade, 1-0. E aí você tem a volta do jogo da Copa do Brasil, Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, aí na Libertadores, no meio da Libertadores você tem um São Paulo. Isso tudo em 22 dias. Assim, não é um mês inteiro, não. A gente depois vai colocar a gente vai colocar do Flamengo, acho que a do Flamengo é muito difícil também, mas a quantidade de... Você tem um clássico contra São Paulo ali no meio, o confronto da Libertadores. O Palmeiras só tem jogo grande. O confronto da Libertadores é um desespero. Acho que é muito fora da curva. Agora. É muito fora da curva. Lembrando só também que é a partir do primeiro jogo da Copa do Brasil, tá? Essa sequência, até porque tem ainda jogo pra acontecer. De 31 de julho a 21 de agosto. Daqui a 12 dias, né? E aí, Vés, quanto que pode ser difícil pro Palmeiras, assim? Tem que fazer essa administração Eu acho que... Não, porque, por exemplo... Ontem, nosso querido Marcos Braz estava possante ontem, né? Inclusive virou chacota lá na Rússia o Marcos Braz, né? Porque disse que estava negociando com um ex-presidente da Rússia. Você não ficou sabendo disso, não? Não. Você não ficou sabendo disso? Não. Eu não vi isso aí. Cara, ele disse ontem, cara, ele tinha falado já. Vai ser lindo de se ver vocês sendo impactados por essa coisa. Então calma, se ajeita na cadeira. Porque ontem eu estava preocupado com o jogo em Goiânia. Aí ontem mas é que foi na hora do sorteio. Ele tinha falado num podcast, já antes, e passou batido. Depois ele falou no sorteio que a compra do Claudinho era muito complexa, porque o Flamengo tinha até que negociar com um ex-presidente da Rússia. O Flamengo estava negociando com um ex-presidente da Rússia. Aí beleza, falou isso, o pessoal falou, beleza, ele passou batido, o pessoal foi pesquisar. O Flamengo está negociando com Alexei Medvedev, que é o dirigente, o diretor de futebol do Zenit. Tá. O ex-presidente da Rússia é o Dmitry Medvedev. Minha nossa. E aí, isso se complementa hoje. Não sei se o amigo viu, que eu mandei lá no grupo. O Alexander Medvedev, que é o presidente, segundo aqui
foi traduzido pelo Não é com o Léo Mikhail José. Gorbachev que ele estava negociando? Responde o seguinte. Tomara que não. Fala o seguinte. No Brasil, fui confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação me faz pensar. Será que eles estão querendo esse mesmo Claudinho que eu tenho aqui? Do céu, o que é isso? Onde ele foi? Marcos Braz. Onde ele foi, né? Marcos Braz. Na falta de Ele achou que era o Fera, falta então. de uma virilha pra ele morder, ele falou essa barbaridade. Mas ele falou um troço ontem que é verdade, que assim, que é muito real. O Flamengo não achou legal enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras não achou legal enfrentar o Flamengo. Óbvio que não. Até por isso aí também. Troca o Flamengo pro Palmeiras, troca o Flamengo e bota um time de menor poderio. Dá uma aliviada nessa tabela. Pro Flamengo, tira o Palmeiras, bota um time de menor poderio. Dá uma aliviada na tabela. Mas, por exemplo, na Libertadores, o Flamengo, a galera, está sendo clubismo aqui. Mas o Flamengo, eu acho o confronto mais fácil do que você enfrentar o Botafogo. Nenhuma dúvida que ele é mais fácil. Tecnicamente, sim. Mas desgaste logística físico. Vocês vão vir com questão da altitude, né? Pô, mas é Porra, 3.600, É que não, eu tenho uma opinião. Não, Rapaz, pô. vamos Inclusive, lá. o Flamengo foi lá e perdeu. Perdeu esse O ano. desgaste... É um absurdo. Pra mim é um O absurdo. Grêmio foi lá... Cara, O desculpa, Palmeiras ano passado foi lá e perdeu também. É um absurdo. Não é um absurdo. Cara, eu posso acho, falar, cara. eu já fui lá. Eu acho, Eu cara. estive em La Paz. Eu estive em La Paz e não joguei bola lá. Até porque se eu tivesse, eu não estaria aqui. Eu teria morrido. Não tem como. Não, é outro jogo. Mas o meu ponto não é... outro jogo. Eu também acho, o jogo é mais fácil. O Bolívar é mais fácil. Você pegar o Bolívar em casa, na Libertadores, é muito menos desgastante do que você pegar o Botafogo em casa. Que é o caso do Palmeiras. Mas não é zero. É isso que o meu único ponto é E que tem não um é ponto, zero. O Bolívar não é desgaste, baba. pô. O Bolívar não é o Flamengo. não é O Bolívar não é o time brasileiro, mas o Bolívar não é baba. Já teve muito boliviano baba que ganhou de brasileiro lá. O Bolívar não é baba. Isso é Mas eu importante também lembrar. acho, a sequência do Palmeiras, a quantidade de clássicos, a Bolívar quantidade de jogos o piora Bolívar muito. foi o primeiro do grupo. Importante lembrar isso. Grupo do Flamengo. A tabela é na muito primeira parecida, fase. né? A tabela é muito parecida. É muito parecido. A E é legal única que ali diferença pelo mesmo- brasileiro o Flamengo descansa, né? A única diferença... Que joga o Palmeiras e São Paulo, né? Hã? Ali é legal porque o Flamengo ele joga contra o Palmeiras, aí ele descansa no, No dia brasileiro. 13 ele só liga a TV. Ele descansa no brasileiro, aí ele vai torcer pra um time, quem ganhar pontua pro Flamengo. São Paulo e Palmeiras. Aí tu é depois bem ele velho. volta a jogar na Copa do Brasil. Tu é bem velho. Não, mas é muito parecido, porque o Flamengo... A maior... Você entendeu o que eu tô falando, velho? Tá Não. Palmeiras e Flamengo. Qual que é a sequência do O segundo Flamengo jogo ali? ali. O Flamengo joga Sequência onde? do Flamengo, Palmeiras e São Em Paulo. São Paulo. tá. Nós vamos Entendeu? corrigir. Qual que é esse jogo? É o quê? São Paulo e Flamengo, Não, né? é Flamengo e São Perfeito, Flamengo e perfeito. São Paulo. Flamengo e São Perfeito. Paulo. Mas o... Só brincadeirinha com a produção, todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas a tabela é muito parecida. A maior diferença mesmo é que o Bolívar é menos time do que o Botafogo. Muita coisa. O resto é tudo parecido. O Flamengo joga um clássico estadual, o Palmeiras joga um clássico estadual, né? O Flamengo pega o São Paulo, que é um time que está lá, o Palmeiras pega o Inter, que não está brigando lá em cima, mas tem qualidade para brigar. Então, assim, Pode virar a chave com O problema pode aí- virar. o problema Então, aí é assim, o uma seguinte, tabela muito que é parecida. igual, A maior gente, diferença, eu concordo com o Vitor, a maior diferença é que o Palmeiras joga 2 vezes com o Botafogo, o Flamengo joga 2 vezes com o Bolívar, mas se o Flamengo não abre vantagem no Maracanã, pode se complicar Aí lá, é que tá, entendeu? em tese, um jogo mais relaxado, até pra você rodar um pouquinho mais, em tese, é o Bolívar no Maracanã. Só que você não pode fazer isso porque é Libertadores da América. E segundo, você precisa fazer margem de gols. O Flamengo, ano passado, a gente tava lembrando disso na redação mais cedo, eu e o Wallace, o Flamengo, ano passado, fez 1-0 no Olímpia, no Maracanã, e não foi suficiente, e não tinha altitude. E era um time muito frágil, o E tu Olímpia. lembra como é que a gente fez Tomamos a placa no dia pancada, seguinte? tomamos No dia pancada. seguinte eu Nós falei, três, se o não me engano, resultado nós foi três. ruim, o Flamengo jogou mal, Foi. você... É que você é um flamenguista de merda e não sei o que, aquilo tudo que a gente tá ouvindo lá. No dia eu e Giovana divergimos aqui, eu falei, cara, o Flamengo pode ser eliminado hoje. Impossível. Você tá falando isso. Eu falei, cara, o Flamengo pode, tem toda a condição e foi. E daí quando foi, fez o quê? Nada, não fiz nada porque eu não gosto se sou de... eu. Não gosto de... Não tenho... Comigo não tem... Uma Sou vez, eu, uma vez o meu guru no jornalismo, chamado Márcio Ogata, que é meu anjo da guarda na terra, ele falou pra mim, cara, o dia que você acertar, não fala que você acertou, que isso é pessimamente visto, isso passa arrogância, isso passa soberba. Você acertou, beleza, tá bom, deixa lá e segue a vida. Então, Deixa o povo te aclamar. Ou fala Deixa quando o povo você te errou carregar também. nos braços. Ou balança quando você falar que você errou. Eu digo várias vezes quando eu errei e não fico me gabando quando eu acerto. Perfeito. porque Agora, a acho que isso é muita insanidade, arrogância. a gente viu ali o calendário dos dois, 21 dias, 22 dias, com uma sequência maluca de jogos, só clássico, decisões, 3 competições. Sim, em 22 dias, Palmeiras
e Flamengo podem ficar fora, na verdade, não de duas, né? Porque Flamengo e Palmeiras, um dos dois vai passar. Mas no pior cenário, quem foi eliminado da Copa do Brasil pode também cair na Libertadores e, num espaço de 22 dias, ficar fora de duas competições importantes no ano. E ainda se complicar no Brasileiro, caso tenha priorizado. Isso tem reflexo no Brasileiro, claro. E isso só acontece porque nós temos um calendário como esse. Essa sequência de jogos, se nós não tivéssemos 4 meses para campeonato estadual, ela poderia ser muito melhor distribuída ao longo do ano. Mas ela está achatada em 22 dias, porque o calendário é desse jeito. E a gente só reclama. A gente só vê reclamação. Eu não tenho poder de mudar. Eu não tenho a caneta da CBF. Outra coisa que a CBF faz política. Eu não tenho a caneta da CBF, eu não tenho a caneta das federações e não tenho o poder de influência dos clubes. Eu só posso aqui reclamar. Os clubes podem iniciar um movimento para mudar isso. A CBF pode olhar para isso e falar, vou tratar melhor meu produto. Falamos ontem aqui, Botafogo e Palmeiras fizeram um grande jogo. A prova de que o futebol brasileiro tem condições de oferecer um belo produto. Belos produtos, a Copa do Brasil é mais um deles. Mas do jeito que é tratado, fica difícil. Botafogo e Palmeiras, o jogo de quarta é mais exceção do que regra. Não dá para jogar no nível que os times jogaram, na intensidade que os times jogaram na quarta-feira, toda semana, com esse calendário da CBF. Você acha que nesses 22 dias o Palmeiras vai repetir, e o Botafogo também, eles vão repetir o nível de atuação que tiveram na quarta-feira, nessa sequência maluca? É impossível, gente. Não tem como. Por isso que ninguém vai ganhar a tríplice coroa aqui. A não ser que aconteça um negócio muito sobrenatural. Mas para alguém ganhar as 3 competições, nessa configuração de calendário, esquece. Não, e tem um outro milagre. A gente está olhando muito para Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que tem vários que se impactam. Por exemplo, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio também estão em 3 competições. E se a gente está falando lá em cima de se complicar... Estando no rebaixamento. Isso que eu ia falar agora. Se a gente está falando lá para cima, se a gente está falando, não, você não pode perder ponto, senão você perde a liderança. Os dois estão na zona de rebaixamento, estão... O Corinthians na Sul-Americana, o Grêmio na Libertadores, também vão ter esse mesmo calendário achatado sem poder poupar uma vírgula de suor no brasileiro. Porque Flamengo, Palmeiras e Botafogo, ou Bahia, até o Bahia, podem pensar assim, tá, beleza, vamos botar, o Jorge falou muito bem aqui, a fisiologia vai estourar esse jogador, vamos tirar. Corinthians e Grêmio não podem fazer isso, porque eles estão na zona de rebaixamento. E aí, piora... E com um elenco muito mais curto, piora o nível de futebol, que já não é bom, e piora o campeonato brasileiro como um todo, cara. É desesperador quando a gente vê uma sequência dessa aqui. Isso aí não tem jeito. Isso daí é toda vez, repito, toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão entre o que é melhor para o futebol e o que é melhor para a eleição da CBF, ela vai escolher a eleição da CBF, gente. Ponto. Que é o problema da CBF não fazer futebol. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Ponto. Toda vez que ela tiver que tomar essa decisão, ela vai votar no que dá voto para ela. E com aquela composição safada de que os votos só das federações estaduais elegem o presidente da CBF. 27 vezes 3 contra 40 vezes 2. Então, assim, É que eu acho que assim... Não tem muito mais que a gente falar. Não tem. É a gente patinar aqui. Quem deveria se importar com isso não se importa. O que fazer? Tudo bem, é verdade. Os clubes não têm a prerrogativa de aprovar o calendário. Chega e fala assim, eu não vou entrar em campo. Mas não, ninguém quer fazer. Só vai... Tem que ser radical assim? Tem. Que a CBF não vai fazer. Porque toda vez que ela tiver que tomar uma decisão entre futebol e política, ela vai escolher política. Porque é isso que mantém esses caras lá. O que mantém esses caras lá, esses caras na CBF, não é o clube estar satisfeito, é a federação estar satisfeita. Então, assim, isso, não tem jeito. Porque eu fico pensando assim, essa é a grande rivalidade aí dos últimos anos, né, Palmeiras e Flamengo, e eu acho que até por aquilo que eles conquistaram e têm capacidade de conquistar, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, com todo o respeito à Copa do Brasil, mas eu acho que é a terceira opção deles. Dos dois. Sim. Libertadores, claro. Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Até porque o grande atrativo da Copa do Brasil, que são os 80 milhões lá, são importantes para Flamengo e Palmeiras, mas não mudam a vida, né? Exatamente. Os dois vão faturar. E ano que vem com o Super Mundial no meio do ano vai ser a quarta. Os dois vão faturar, os dois terão receitas de mais de bilhão, com B mesmo, terão receita de mais de bilhão. Então os 80 milhões da Copa do Brasil são bons, mas não são diferenciados. Então, é a terceira para os dois, né? Então, e aí, em cima disso, aí eu fico pensando, diante dessa rivalidade, como é que você vai poupar para um confronto como esse? Mesmo sabendo que é a sua terceira opção ali de título e tudo mais. Mas como é que você vai poupar? Aí você vai lá, joga no Maracanã, toma um 4-0 Palmeiras.
Entendeu? Eu acho que é uma parada também que sai um pouco também só dentro das quatro linhas. Mas aí tem outro lado. Aí você estoura um jogador às vésperas de um confronto de mata-mata de Libertadores. A torcida vai te cobrar da mesma forma. Pô, mas não era pra poupar. Das três é a competição menos importante. Eu acho que meio que assim, tudo vai estar errado. Eu acho que vai ter esse cenário. Já diria aquele do BBB lá. Se eu falo, tô errado. Se eu não falo, tô errado. Nesse momento, eu acho que você tá errado. Mas é que a solução era o Caio. Solução você não fecha agora? Solução agora. Tite chega pro Abel, ou o Abel chega pro Tite e fala, ó, vamos de reservinha? Vamos de reservinha? Vamos falar assim, ó, os dois com sub-20? Vamos, beleza. Mas olha só. Isso aí me lembra um negócio que tinha antigamente no Rio. Existiam duas rádios que eram líderes de audiência do futebol. Eram duas rádios grandes e as demais ficavam muito atrás. Aí na semana de definir qual jogo cada rádio ia fazer, um coordenador de uma ligava para outro. E aí, domingo? É o Flamengo ou o Vasco? Ah, nós vamos de Vasco. Tá bom, nós vamos também. Mas falava assim, era extraoficialmente assim. E aí, vocês estão pensando em fazer o quê? O Fluminense ou o Botafogo no sábado? Ih, acho que é o Botafogo. Que narrador você vai botar? Era tipo isso. Vai com o time grande. Rolava um negocinho assim, meio... Fica a dica aí. Já ouvi essa história. Colocar, tomar essa decisão friamente, tu tem que ter culhão para fazer. Sim. Eu acho que hoje o Abel poderia fazer. O Tite acho que ainda não tem no Flamengo costas largas para fazer. Mas o Abel poderia chegar e falar assim... O Tite não fez no estadual. Exatamente. Com o Libertadores rolando. Exatamente. Então assim, mas tem um ponto que é, os dois têm exemplos muito bem sucedidos recentes de quanto cair na Copa do Brasil foi importante para sucesso posterior. O Flamengo de 19 talvez não fosse o Flamengo de 19 se o Flamengo tivesse passado o Atlético Paranaense nos pênaltis. Porque o Flamengo, o Jorge Jesus começou a trabalhar e começou a render o time do Flamengo num outro nível de excelência depois que caiu da Copa do Brasil. Ganhou espaço para treinar, né? Ganhou espaço para treinar, para trabalhar. O Abel, logo que tinha chegado, quer dizer, no ano seguinte, né? Ele chega em 20. No ano seguinte, cai pro CRB, que na época foi um pandemônio, um absurdo, não sei o quê. Teve gente que pediu pra mandar o Abel embora. Teve gente que pediu pra mandar o Abel embora. É importante lembrar disso. Aí é que eu digo, né? Isso tem que ser ninguém, na hora, o cara quando acertou, beleza, não fala. Mas também quando errou, o cara... Teve gente que pediu a cabeça do Abel porque foi eliminado pelo CRB. E ele conseguiu montar o time que ganhou a Libertadores no fim do ano. Então, assim... Você tem exemplos de que um vai ser eliminado e vai ser ruim? Claro que vai ser ruim. Mas ali você pode tirar uma coisa boa de uma possível de uma eliminação. Que é certo que vai ter uma eliminação, né? É certo, vai ter uma eliminação aí. Então, assim, você pode tirar coisas boas ali dentro da maluquice que o Jorge Igor colocou aqui de calendário. Eu fui dar uma olhada na repercussão ontem, que você tava falando, né, de muito dividido. Cara, tá muito 50-50. A torcida do Flamengo e a do Palmeiras. Tipo assim, Flamengo e Palmeiras não se poupa. Uma galera, assim, com uma opinião indestrutível. Flamengo e Palmeiras não se poupa. Aí, o outro lado, Copa do Brasil o quê, irmão? O bagulho tem Libertadores aqui. Então, já tá aquele embate natural, gostoso e saudável de rede social, educado de rede social. sempre muito educado de rede social. Muito poderado. E eu acho que é isso. Qualquer decisão que você tome, você vai estar criando problema com 50% da rapaziada. E é um ponto, por exemplo, a torcida do Flamengo reclama demais que desde 2019 o Flamengo não visita o Allianz Parque com o time completo. 2020 foi por causa da pandemia, 2021... 21 poupou alguns jogadores, poucos. 2021 poupou alguns jogadores. Quem era o técnico? Era o Renato? 21 né? era o Renato. O Renato. Renato poupa. 2022, o Dorival decide ir pro 2022 pro Allianz. E ano passado, o Sampaoli começa o jogo com os dois melhores jogadores do time no banco. Com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então, assim... Cara, a torcida do Flamengo é uma coisa que ela... Por exemplo, se olha que o retrospecto do Flamengo nem é tão ruim. Não perdeu nenhuma dessas. A última vez que o Flamengo perdeu no Allianz Parque, se eu não me engano, foi em 2017, né? Acho que sim. Foi 2017. Mas tu imagina se, com esse cenário, o Tite inventa e fala assim, quer saber? Jogo da volta eu vou poupar. Porra, cai o mundo na cabeça dele. É difícil. Na cabeça dele. É difícil. Tem que ter muito culhão pra fazer isso. É porque assim, no caso do Palmeiras, só pra gente fechar aqui, a gente vai falar dos outros confrontos também, tá, gente? Você tem um Botafogo depois, né? E aí você, assim, a chance do Palmeiras ser eliminado, eu acho que é maior do que o Flamengo ser eliminado para o Bolívar. Eu acho que a chance é maior. E a gente então, assim, concorda. você pode, aquilo que o Jorge falou, em 20 dias você arrebenta com o teu calendário, com o teu ano. E a gente concorda que o risco é maior pro Palmeiras ser eliminado pro
pro Botafogo do que o Flamengo pro Bolívar. E soma-se a isso ser eliminado da competição, teoricamente, mais importante do ano. Sim. Então, cara, é um nível... Essa tabela que a gente volta a ver aqui do Palmeiras, Tá ela... na cara o que vai ser feito, né? O Brasileirão vai sangrar? Os jogos contra a Brasileirão Inter vai e São sangrar. Paulo vão sangrar. Eu também acho. Também tô achando. Eu também tô achando. Só que a questão é que o E São ainda Paulo... tem o Flamengo no Brasileiro. Ainda tem o Flamengo no Brasileiro, que pode sangrar também. O São Paulo, quando pegar o Palmeiras, também vai estar no meio de Libertadores, mas num confronto, em tese, muito mais acessível, que é contra o Nacional Mais do Uruguai. acessível e que eu acho até do que o Flamengo, tá? Porque Eu não tem acho. altitude. O jogo em casa do Flamengo é muito mais fácil que o do São Paulo. O jogo fora do Flamengo Não sei, é mano, mais complexo. Não sei. É nacional, né? São do Uruguai. Campeonato Uruguai, assim, tá uma loucura, Acho tá? acessível pro São Paulo. É acessível, Mas acessível. enfim, mas também vai ter um detalhe ali. O que a gente é forçado a avaliar os uruguaios como se a gente tivesse na metade dos anos 80 é brincadeira. Ah, não, é loucura. É brincadeira. Não é mais. Hoje são times... Mas a primeira fase do Penharol foi boa. O único time a ganhar do Galo. Beleza. Foi boa do Penharol. E antes disso, ele tinha ficado em lanterna da Sul-Americana. No ano anterior. O time do Nacional, Mas não é mais não as é. mesmas coisas que Não eram é. antigamente. Não é, Bom, não é mesmo. Bem, só pra gente fechar aqui, Mas dito isso, tem que respeitar e podem eliminar os claro. brasileiros, só pra Não, constar. todos esses podem ser eliminados. Flamengo, São Paulo, Galo. só... O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia ano passado e beleza. Foi inacreditável. essa Quando eliminação eu do falei que eu Flamengo. vou fechar aqui, o confronto Palmeiras e Flamengo pra gente falar de Botafogo e Bahia, ô Grande Siqueira. Tá nervoso? Calma aí, meu. Vai pescar. Só pra porcentagem gostosa aqui do favoritismo. Vocês acham? Ah, mano, pode me xingar. Muretada. 50-50? Pode xingar. Não, porque é muito muretada, Cara, pô. muito difícil. Eu sou um cara que raramente eu fujo Mureta. de dizer se É tem mesmo? favorito. Tô pra Nessa dizer que eu pegada? Mas eu acho que hoje realmente não tem favorito. Gente, cara. tá louco. Eu acho que é Acho que 51 a muito 49 Palmeiras, que Eu- decide no Allianz. Eu acho que hoje é muito difícil. Eu ia como de falar- 70-30 nessa brincadeira. Pro Flamengo, lógico. Cara, como você é Isso tem que ser verme, dito. cara. brincadeira. 56 Flamengo pro chat, tá? Não, que depois do que tem que ser dito. depois do que aconteceu com o Tiquinho, depois do que ele falou na quarta-feira, ele agora vai o só Vessi não tava, né? só Você na tava? zica reversa agora. Claro que eu tava. Que eu Só ziquei? na- Claro que eu tava. Eu só não te mandei a mensagem depois, porque como eu não zoo ninguém, tu poderia interpretar, tu tava depois do jogo, Claro. tu poderia interpretar como uma zoação e não era. fustigada. Mas quando a gente votou aqui, todo mundo, eu, Mauro e Giovana, votamos no Tiquinho contra o Flaco Lopes, e ele falou, vocês cometeram um crime, estavam indo bem, não sei o quê, e deu nisso. Então, assim, eu nem queria E falar ainda só, nada tu não disso. marcava 9 jogos. Bem, É,